Então, porque é que eu tinha já pensado neste livro há muito tempo? Primeiro, porque há um pensamento do Fernando Pessoa, não é um pensamento, é um poema, no seu heterónimo Ricardo Reis, que eu vou ler para exemplificar já. Ele diz: para ser grande, sê inteiro, nada teu exagera ou exclui, sê todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Ora, isto é um poema, isto não é uma oração. E o livro que eu escolhi para cotejar é um livro de leitura espiritual, também pode ser um livro de meditação, que é O Caminho. E no caminho diz: faz o que deves e está no que fazes. Portanto, se eu sempre que lia este poema do Fernando Pessoa, pensava assim: olha que curioso, mas o Fernando Pessoa não conheceu o autor deste livro, morreu em 1935, não dá. Depois há outro poema que me fez pensar nesta hipótese de fazer o livro, é o de Sofia de Melbrenner Anderson, Meditação do Duque de Gandia sobre a morte de Isabel de Portugal. Eu vou só ler o refrão. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. O poema é todo muito bonito, mas eu não queria ficar presa ao poema. E o que é que diz o autor espiritual? Fala até de um pintor espanhol, que é o Valdés Leal. Aqueles quadros de Valdés Leal, com tantos despojos ilustres, bispos, cavaleiros, em viva podridão, parece-me impossível que não te impressionem. Mas, e o gemido do Duque de Gandia, não mais servir a senhor que me possa morrer? Portanto, é exatamente o mesmo ponto de partida. Entretanto, eu queria vos dizer porque é que escolhi estes poemas e não escolhi outros. Quer dizer, também devo dizer, pelo mesmo critério que eu vou explicar, outros tiveram que ficar de fora. Portanto, se houver um segundo volume, os que ficaram de fora pode ser que venham todos para dentro, se não forem demasiados, mas vamos ver. Eu gosto sempre de lançar desafios, porque pode ser que colham algum eco. Esta manhã pus-me a pensar, eu acho que a poesia portuguesa é muito rica, é das melhores poesias que eu conheço, mas não conheço muitas, não é? Portanto, conheço a francesa, a inglesa, a alemã, a americana. Ora, temos aqui mais pessoas, boa tarde. Mas lembrei-me de um poema da Fiamma, que seria um atentado à Poética Edições, incluir neste livro, porque tem muitas, muitas páginas. E chama-se, é uma arte poética, chama-se Teoria da Realidade, tratando-a por tu. Então, ela vai falar principalmente de três poetas, que são o Fernando Pessoa, o Hölderlin e o Camões. Portanto, o que me interessa salientar aqui, e que vem ao encontro do que estamos a considerar, portanto, o título desta arte poética é Teoria da Realidade, tratando-a por tu, diz Fiamma: tu, realidade, és nome de ti e do que os poetas fundam depois de terem a fala perfeita. Pois é aquilo que nós ambiciamos como autores de poesia, é termos a fala perfeita naquilo que escrevemos.
E depois vai falando, vai espraiando-se e diz coisas muito bonitas sobre Portugal e sobre a língua portuguesa. E pronto, eu só queria dizer que é digamos, é uma leitura a fazer depois, é um TPC, se quiserem. E então, o que é que aconteceu? Eu peguei comecei a ver que não era só o poema de Ricardo Reis, nem o poema da Sofia, que se podiam cotejar com temas do autor do livro Caminho. Portanto, vi sobre a vida e dentro da vida o sonho, o que é pequeno, as engrenagens. Isso aparece em Fernando Pessoa, em Camões, em Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Depois, a morte, além de ter aquele belo poema de Sofia, também está presente em 2 poemas de Tolentino. Eu só vou dizer mais um aspecto, porque senão vão-me expulsar da reunião, porque só dizer nomes não tem piada nenhuma. Portanto, também há sobre a alegria, em que temos o grande poeta que vive no Porto, Fernando Echevarria, e a Fiamma. Assim, um tema talvez mais engraçado e simpático é o tema da infância espiritual, é tratado pelo poeta Fernando Pinto Amaral num poema que ele dedica à filha. E como a filha, pronto, era mais nova do que é agora, ele fala com muita ternura e nota-se esta atitude de se fazer pequeno com os pequenos. E o Sebastião da Gama, que é um poeta, que é um bom poeta, viveu pouco, mas é um bom poeta, não deve ser esquecido. Bom, isto ocupa-me muitos, há aqui muitos outros temas, um tema que talvez não tivessem à espera de encontrar, porque é o tema do estudo, não é por sermos professoras ou alunas, mas porque qualquer coisa para ser bem feita requer um estudo, uma reflexão, uma progressão, melhorar sempre, fazer ultrapassar-nos a nós próprios. E sobre o estudo, encontrei exemplos em Fiamma, Gastão Cruz, no seu último livro, que se chama Existência, saiu na Assírio Alvim, creio que em 2018, Peçanha e Manuel Guzmão. Pronto, agora não vou dizer mais nomes, se me quiserem perguntar, perguntam e tudo isso. Então, qual é a importância do tema? É porque nós, neste jardim à beira-mar plantado, temos uma cultura muito própria, não é? Por isso é que não gostamos quando os espanhóis dizem, alguns espanhóis, então por que é que não se juntou a nós? Agora ainda menos, não é? Mas uma amiga minha até me perguntou, mas por que é que por que é que vocês não se juntam à Espanha? Eu fiquei de olhos arregalados, não estava à espera disto, até porque ela é do País Basco, e o País Basco quer a independência, portanto, eles querem a independência para eles e não querem a nossa. Bom, isto são discussões à parte. Portanto, a nossa língua, a nossa cultura encontra nestes poemas a tal fala perfeita de que falava Fiamma. Há poetas muito importantes que estão aqui. Há uns mais velhos, o mais velho é Camões, evidentemente. O Camões só está aqui porque diz: não faltaram cristãos atrevimentos nesta pequena casa lusitana. De África tem marítimos assentos, é na Ásia mais que toda soberana, na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá estará. Porque ele falou nos cristãos atrevimentos de Portugal.
Depois, assim, coisas que talvez não tenhamos visto nesta perspectiva, é um grande poema de Fernando Pessoa, que não está aqui citado na íntegra, e que é do autor do seu heterónimo Álvaro de Campos. Agora não encontro, está aqui. Portanto, o heterónimo Álvaro de Campos apresenta o poema como fim de uma ode. E o poema está estruturado como se fosse uma ladainha. Portanto, são a ladainha dos santos, a ladainha à Nossa Senhora. Portanto, são invocações contínuas. Mas ele faz uma coisa muito bem feita, que é cruzar dois motivos, que um é a noite e outro é Nossa Senhora. Portanto, ora se refere a um, ora se refere a outro. Eu costumava pôr um disco dos long play, quando comecei a dar aulas na Faculdade de Letras, quando falava aos meus alunos do que era a poesia, porque as pessoas não sabiam, e pronto, também ninguém lhes tinha falado, com certeza. Uma aluna, depois de uma visita a António Ramos Rosa, veio-me dizer que agradecia muito a visita ao António Ramos Rosa, porque assim ficou a saber que os poetas não têm asinhas nos pés. Isto parece uma anedota, mas foi mesmo assim. Bom, então, este poema, eu vou ler um bocadinho. Estamos a ouvir bem? Ouço aí um ruído de fundo, não sei. Vem noite antiquíssima e idêntica, noite rainha nascida destronada, noite igual por dentro ao silêncio, noite com as estrelas, lantejoulas rápidas, no teu vestido franjado de infinito. E dou um salto por cima de uma estrofe, e já encontramos o outro motivo com que se cruza a noite, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora das coisas impossíveis que procuramos em vão, dos sonhos que vêm ter connosco ao crepúsculo à janela, dos propósitos que nos acariciam nos grandes terraços dos hotéis cosmopolitas, ao som europeu das músicas e das vozes longe e perto, e que doem por sabermos que nunca os realizaremos. Vem e embala-nos, vem e afaga-nos, beija-nos silenciosamente na fronte, tão levemente na fronte que não saibamos que nos beijam, senão por uma diferença na alma e um vago soluço partindo melodiosamente do antiquíssimo de nós, onde têm raízes todas essas árvores de maravilha, cujos frutos são os sonhos que afagamos e amamos, porque os sabemos fora de relação com o que há na vida. Fernando Pessoa tinha um bocado de dificuldade em pôr os pés na terra, mas de vez em quando punha também. Eu deixo o resto, portanto, depois na progressão do poema, há mesmo invocações da ladainha, como Turris e Búrnia, Torre de Marfim, e há aqui outra dolorosa, Mater Dolorosa, e pronto. E o poema termina com a lua a erguer-se sobre tudo, sobre toda a paisagem noturna. Portanto, este é um aspecto da utilização da forma da ladainha. Aliás, o Fernando Pessoa é muito prolixo nas suas formas e nos seus estilos e nos seus heterónimos. Uma parte da chuva oblíqua é escrita sob a forma de fuga. Portanto, uma fuga de Bach, não é? Portanto, uma composição polifónica em que entram várias vozes, primeiro apresentam-se as vozes, depois vão-se combinando, juntam-se e retraem-se, depois intensificam-se e, por fim, apaziguam-se, e é assim que termina a fuga.
A Fuga do Fernando Pessoa. Esse poema não está aqui, porque não tinha a ver com o aspecto da espiritualidade, não é? Só a música. A música é uma coisa que nos enche a alma também. Pois gostava de vos falar de um livro do qual gostei muito, de Ana Luísa Amaral, que se chama Ágora, e que está feito de uma maneira muito interessante. Do lado esquerdo está uma reprodução de uma obra de arte, por exemplo, Caravaggio, A Conversão de São Paulo. E depois, do lado direito, está o poema dela, que é a leitura dessa imagem da Conversão de São Paulo. Então, vocês não estão a ver, mas depois podem ver no nosso amigo Google esta pintura de Caravaggio, A Conversão de São Paulo. Diz Ana Luísa, num poema que se chama, não é por ser pomposo, que é a designação, portanto, este poema, assim como outros deste livro, todos os outros deste livro, Ágora, que saiu em 2019, realizam a ekfrase, ou seja, uma competência intermedial de leitura de natureza triangular e não binária. Portanto, o poeta olha para a obra de arte, seja uma pintura, seja uma escultura, e depois, a partir daí, escreve um poema. Então, o que diz a partir do poema da Conversão de São Paulo, a partir do quadro? Quando a cegueira, relâmpago de fogo que me incendiou, me fez olhar a luz, não vi sequer as patas do cavalo, nem o seu dorso inverso e ameaçante, que eu nunca pressentira, eu à sua mercê e à mercê dele. Abri os braços em fervor recente, de crente convertido, e nada disse. Agi. Só mais tarde falei. Não sei se pressenti dos gestos das palavras que no futuro disse. E como o seu futuro incendiou cidades e poluiu nascentes, pisou até à morte gente que não a minha. Ainda que por dentro, naquele breve instante de cegueira, eu sentisse, reconvertida e breve, a confusão do amor. E tem mais poemas que eu incluí aqui, mais dois, que têm a ver portanto, com a fé. São Paulo não era cristão, era fariseu, e aconteceu-lhe uma coisa que não é costume acontecer, é que viu um grande clarão, ofuscou-se, caiu do cavalo e ouviu, não sei as palavras exatas, mas quem és tu? Perguntou São Paulo. E Cristo respondeu, sou aqueles que tu persegues, que eram os cristãos que ele andava a querer aprisionar. Depois de Fernando Pinto do Amaral, meu colega, professor de literatura, ensaísta, poeta e tradutor, tem um livro que se chama Poemas Escolhidos, de 2009, em que dedica o poema à filha, como eu referi há pouco. Como é muito gracioso, eu vou ler. Brincadeira. Para a Laura. Brinca comigo à procura de uma estrela noutro céu. Brinca e lava a noite escura com os sonhos que Deus te deu. Começa devagarinho. Por favor, não tenhas medo, que o meu coração fez ninho dentro do teu em segredo. Acorda os anjos que dormem com a luz do teu sorriso. Faz que não se conformem e saiam do paraíso. Deixa-os entrar de repente no teu quarto, a esta hora, em que a verdade mais quente é o sono que te devora.
Brinca comigo às escuras, ensina-me o que não sei. Onde estás? Porque procuras o coração que te dei. Pronto, esta é a atitude de infância espiritual, portanto, fazer-se pequeno com os pequenos. Pois, Gastão Cruz tem aqui um belíssimo texto que é uma espécie de percurso, portanto, biografia da sua poesia. Como é que ele começou a escrever, depois como é que começou a modelar aquilo que tinha escrito, a evoluir, a incluir outras coisas, muito ligada à música também, e os autores que lia. Depois, quando foi encontrando várias reações, pessoas que achavam os poemas dele muito difíceis, e depois ele faz comparação com o Rui Belo e com o Carlos de Oliveira, depois por aí fora. Pois, o fim do texto diz o seguinte: porque só registaremos emoções verdadeiras, ou seja, só transmitiremos aos outros, perdão, as emoções originais com que vimos o mundo, se o fizermos através de uma expressão que, por transformá-las, transfira a verdade do real para a verdade da linguagem. Portanto, isto é bonito. Não vos vou ler o conhecido poema de Camilo Peçanha, Violoncelo, porque é muito conhecido, é um poeta simbolista, tem uma grande perfeição de linguagem que se cruza com a música e que tem a ver com o violoncelo. Portanto, eu e outras pessoas tivemos a oportunidade de ouvir a professora Bárbara Aniello, que é especialista em música, e ela falou de algumas partes do poema que tinham a ver com partes do próprio violoncelo. Um poeta que nem sempre é lido, não sei se o acham demasiado complicado, mas tenho aqui um exemplo tirado do livro Pequeno Tratado das Figuras de 2013, que é bastante acessível. Da linguagem das árvores e do vento. Portanto, isto vinha da perfeição do trabalho, da poética, do estudo que é preciso para fazer bem poesia. Diz então Manuel Guzmão. Um mecanismo simples, mas delicado. O sol acende as árvores na luz e no equilíbrio dos mundos e imprime o seu leve gesto na tua retina. Em resposta, as árvores, com a sua sombra, desenham na parede branca e sonham, nas tuas pálpebras descendo, uma escrita oriental, levemente dançando. Já também um poema de Flor-Bela Espanca, é aliás um soneto. Isto é já sobre o tema da oração. É muito simples, só leio a primeira estrofe. A noite sobre nós se debruçou. Minha alma ajoelha, põe as mãos e ora. O luar pelas colinas nesta hora é a água de um gomil que se entornou. Por aí afora. Também Fernando Pessoa tem uma prece no final da mensagem, que eu vou ler só o primeiro verso, toda a gente fica logo situada. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Depois também é interessante ver José Tolentino Mendonça, que por mais títulos que tenha, ele prefere este nome porque evita-nos complicações, Sua Eminência, Senhor Bibliotecário, Senhor Arcebispo, enfim. José Tolentino Mendonça é o nome que ele prefere. E sobre este tema da oração, ele diz com uma simplicidade desarmante: Deus ultrapassa tudo, nada se pode dizer.
A tua oração seja a prece do silêncio. Cala-te, cala-te. Dileto, aprende ainda a calar. A prodigalidade de Deus só a alcança a prece do teu silêncio. Ninguém fala menos do que Deus. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. A palavra que Deus pronuncia é silêncio. Nós temos um poema de Fernandes Chavarria, que é um dos poetas mais difíceis que nós temos cá em Portugal, mas isto não é um defeito, é uma qualidade. Ele está sentado todos os dias na sua secretária no último andar da sua casa, na foz do Douro, vê aquele lindo panorama e escreve poesia. Mas eu não os vou incomodar com um texto muito difícil. Ele também escreve sobre alegria e também escreve sobre a Eucaristia. Depois a mulher dele, a Flor Campino, tem uma fala do anjo e, muito curiosamente, portanto, aparece aqui uma autora, nascida em 1943, que é a Alice Vieira. Toda a gente conhece a Alice Vieira como uma autora de livros infantis, muito interessantes, muito engraçados, acabam bem, mas ela tem um livro de poemas muito bom, Dois Corpos Tombando na Água, a segunda edição, de 2007, pelo qual ganhou o Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho. Portanto, ela faz neste poema uma oração. Quer dizer, o poema não é uma oração, mas ao longo do poema ela faz uma oração. Se fosse uma oração não estava aqui, estava num livro de orações. Depois, sobre o tema da fé, portanto, há pessoas que têm uma visão mais definida da fé, como é o caso do poeta José Bento, que acabou por ficar mais conhecido, ele já cá não está entre nós, mas acabou por ficar mais conhecido por traduzir muita poesia espanhola, e boa poesia espanhola. Virgínia, já está na hora? Virgínia? Sim, estava sem som. Eu coloquei todas as pessoas sem o microfone ligado, que era para não haver interferências e a Teresa poder falar sem interferências. Eu penso que a Teresa pode falar ainda mais 4 ou 5 minutinhos, sim, Teresa. Está bem. Depois, pois um poeta que ninguém pensaria que estaria neste livro é o Luís Miguel Nava, que tinha uma vida um bocado complicada, aventureira, dava-se com pessoas, enfim, consideradas talvez perigosas, e acabou por ser assassinado no seu apartamento. No tribunal disseram que foi por roubo, foi um assassínio por roubo. Portanto, mas tem um poema chamado Recônditas Palavras, este livro saiu em 2020, e aqui também há referências a Deus, ou ao espiritual. Crateras escavadas no espírito e através das quais incandescentes as imagens do mundo sobre ele próprio se derramam. E vou terminar com um poema do Luís Quintais. Quando eu conheci o Luís Quintais, ele era um miúdo, não sei se tinha 17 anos, mas agora já não é um miúdo. Ele nasceu em 1968. Ele é antropólogo, poeta e ensaísta, leciona no Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra, e tem aqui 2 poemas, mas eu vou escolher um, ver se cabe bem. Mas também quero dizer, tenho aqui 2 colegas minhas que escrevem poesia. Uma é a Maria Andresen, que é filha da Sofia de Melbrenner Anderson, e a outra é a Helena Carvalhão Boesco, que a partir da altura deixou de escrever poesia e escreve mais livros de caráter teórico. São opções, não é? Ela é catedrática, portanto também tem que apresentar produção dentro dessa linha do conhecimento.
Portanto, o Luís Quintais, que tem um livro com um título curioso, que é Arrancar Penas a um Canto de Cisne. O canto de cisne é quando o cisne está para morrer, não é? Mas pronto, ele não fala de morte. Fala aqui de uma certa forma de crença. Deixarás guiar-te por essa música da mente, um rostolhar de folhas sobre a mesa cobrindo-se de areia. Estranha imagem, dirás, e haverá um Deus nessa confusão de folhas em movimento, e tinta indecifrável a preencher cada espaço do incriado, até já nada sobrar, nem sequer a estéril ideia de que esperamos e somos esperados no perímetro do que fomos. Pois o livro termina com uma série de considerações sobre a moderna poesia portuguesa representada nos poemas transcritos, que está na contracapa do livro, não é? Portanto, escuso de estar aqui a ler e a privar outras pessoas de falar. Portanto, já apresentei de que é que trata o livro, porque é que trata o livro, que fui buscar um autor espiritual para cotejar. Portanto, este livro não é um livro espiritual, é um livro de poesia. Mas pronto, há coisas que se cruzam, também alguma vez se pode pensar numa coisa diferente, não é? Por exemplo, a Mary Anderson, sobre os poemas da mãe, da Sofia, ela fez uma antologia sobre o mar, a antologia chama-se Mar. Como a mãe gostava imenso de ir à praia, ela juntou todos os poemas que se referiam ao mar. Portanto, é sempre possível respigar um aspecto importante na poesia deste, daquele ou daquele outro poeta, e pronto, e ler boa poesia é estar a caminho da fala perfeita, como diz a Fiamma. Portanto, eu agora vou passar a palavra à Ana,